Comissão Mista de Orçamento se reúne para tratar dos vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na coluna Bastidores, senadores falam sobre o semipresidencialismo. E Comissão de Infraestrutura debate proposta que unifica o ICMS cobrado no combustível dos aviões. Destaques desta edição do Senado Notícias. Boa noite. Participantes de audiência pública realizada nesta terça-feira elogiaram medida provisória que amplia os poderes punitivos de natureza administrativa do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. Os debatedores afirmaram que a legislação em vigor já estava incompatível com a complexibilidade do sistema financeiro atual e disseram que a MP 784 deve aumentar a credibilidade do país com investidores internacionais. Sobre a possibilidade do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários realizarem acordo de leniência, os participantes acham que a mudança vai ajudar na colheita de provas e na consequente investigação de atos ilícitos. E a Comissão Mista de Orçamento se reuniu nesta tarde para tratar dos vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Quem acompanhou a reunião e tem mais informações sobre o assunto é a repórter Mariana Capello. Boa noite, Mariana. Então, o colegiado quer reverter alguns vetos à LDO. Quais são eles, Mariana? Então, Eni, pois é, o colegiado ele quer reverter alguns vetos. Isso está acontecendo por causa da nova meta fiscal enviada recentemente pelo governo. Por causa dessa nova meta fiscal, a oposição, alguns parlamentares querem reverter os vetos. Esses pontos que eles querem reverter são coisas, por exemplo, como colocar o PNE, o PAC como prioridade, reverter o Acordo Climático de Paris, que foi vetado, usar a taxa de crescimento populacional para reajustar o piso orçamentário da saúde e educação. E por causa de todo esse cenário, o ministro Diogo Oliveira veio ao Congresso se reunir com a Comissão Mista de Orçamento, mais especificamente com o presidente da comissão, o senador Dário Berger, nesta terça-feira. Essa reunião acabou agora há pouco e, na saída, ele disse que o governo deve enviar ao Congresso um projeto de lei reconsiderando alguns pontos vetados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, ele foi bem claro ao dizer que o governo não renegocia qualquer ponto com impacto fiscal. Ele disse que o governo está no limite e que não tem como renegociar qualquer coisa que tem impacto. O que vai ser renegociado são regras, são coisas que não tenha que mexer com aumento de orçamento. Na saída, o senador Dário Berger, que é o presidente da comissão, também falou. Ele disse que os parlamentares, que em relação ao clima para a votação da nova meta fiscal, os parlamentares, eles têm de dar um voto de confiança ao governo, que o governo já se comprometeu a enviar esse projeto e que eles devem votar. Agora, sobre o calendário, o ministro Diogo Oliveira, ele disse que ele acredita que a nova meta fiscal deve estar votada até semana que vem. Isso antes do governo enviar a lei orçamentária anual. Aí o presidente da comissão, que é o senador Dário Berger, ele passou um novo calendário. Ele disse que dia 29, semana que vem, a nova meta orçamentária deve ser votada na comissão mista e no dia 30 o Congresso já deve colocar na pauta também para votação. Ok, Mariana, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. E a Comissão de Infraestrutura discutiu em audiência pública a proposta que unifica o ICMS cobrado no combustível usado nos aviões. O objetivo é baratear as passagens e incentivar os voos nas regiões mais distantes do Norte e do Nordeste. Combustível dos aviões. O querosene tem alíquotas de ICMS que variam de 3% a 25%. Em casos de conflito de interesse entre estados, o Senado pode fixar a alíquota única para todo o país. O projeto de resolução, que estabelece um teto de 12% para o imposto, estava pronto para votação em plenário. Mas os senadores decidiram debater melhor o texto. A Comissão de Infraestrutura recebeu a proposta e realizou audiência pública com vários setores interessados. O representante das companhias aéreas assumiu um compromisso caso o projeto seja aprovado.
é pela criação de 74 novos voos diários. Não 50, 70, 74. Para onde? Para todos os estados brasileiros. O secretário de Fazenda do Paraná falou contra. Se as companhias aéreas perderam passageiros, a culpa não é do ICMS, mas da crise econômica. Segundo ele, os estados vão perder 500 milhões de reais, com um teto de 12%. Se esse projeto for aprovado, eu considero um Robin Hood às avessas. Quer dizer, nós estamos tirando de quem tem menos para dar para quem tem mais, para quem pode viajar de avião, que não precisa viajar de ônibus ou de outros meios de comunicação. E retirando exatamente no momento de crise por que passa o país, aonde o poder público, neste momento, tem que expandir as suas atividades com redução de arrecadação. Por quê? Porque as pessoas, nesse momento de crise, avançam, necessitam cada vez mais de serviço público, abandonam seus planos de saúde privado, vão para os planos de saúde, vão para o SUS. Senadores da região norte defenderam a proposta. O meu estado é o mais distante da federação. E as empresas aéreas, exatamente por esse oligopólio, elas centralizaram nossos voos no período noturno. Agora imagina, você sai de lá 1 hora, 2 horas da manhã, chega aqui 6 horas. Você nem ganha a noite, nem ganha o dia. Há uma exclusão de uma parcela enorme de brasileiros do transporte aéreo, porque o Brasil tem simplesmente a passagem aérea mais cara do mundo. É mais fácil ir daqui para o Japão e voltar do que ir daqui para o Acre e voltar. Na sessão plenária de hoje, os senadores confirmaram um acordo internacional que facilita a troca de tecnologia militar entre Brasil e Suécia, assinado em Estocolmo em abril de 2014. Ele deve viabilizar a compra dos aviões caça do modelo sueco Gripen para que façam parte da frota da Força Aérea Brasileira. O plenário aprovou também as programações monetárias do governo federal para os 2 primeiros trimestres deste ano. Elas seguem para a Câmara dos Deputados. Você já ouviu falar em semipresidencialismo? É um novo sistema de governo que pode entrar nas propostas de reforma política. Veja na coluna Bastidores com a jornalista Isabela Dutra. Senador, está em discussão um sistema de governo novo que se chamaria semipresidencialismo. É um tipo de parlamentarismo em que o presidente da República tem mais poderes. O que o senhor acha disso? Eu tenho muita simpatia pelo modelo parlamentarista, que é uma forma superior de sistema de governo. Acho que nele você reúne algo muito importante, que é a corresponsabilidade do Congresso na governança do país. Quanto ao semipresidencialismo, eu tenho muita simpatia também pela experiência da França, ou seja, de um presidencialismo mitigado, e de Portugal, por exemplo, onde há um sistema que pode se caracterizar como semipresidencialista. Ou seja, o chefe de Estado preserva, por assim dizer, uma autoridade do ponto de vista institucional e, além disso, as funções de governo são delegadas ao primeiro-ministro e o governo pode ser desconstituído através de um voto de desconfiança, sem que isso represente uma crise institucional, na medida em que o chefe de Estado continua a ser, por assim dizer, o guardião das instituições. Eu sou a favor de que a gente pudesse ir direto ao parlamentarismo. Mas, lógico, como da última vez houve a consulta popular e não houve concordância da população, e nesse momento a gente vê que quando surgem as crises, quando tem surgido as crises, devido a coisa estar bem centrada no presidente, tem sofrido abalos terríveis o país. Então, eu concordo que a gente pudesse experimentar essa transição para o parlamentarismo. Você acha que é possível aprovar já para as próximas eleições ou 2022? Possível é. Eu não sei se vai haver vontade ali dos players da Câmara e daqui, eu não sei se dá tempo, né? Porque é uma medida mais polêmica, uma coisa que vai mexer substancialmente com os alicerces eleitorais do Brasil. Toda vez que inventa uma coisa, essas acomodações, finto que não dá certo.
Eu acho que esse sistema nosso, ele tem que reduzir algumas coisas. O número de partido realmente tem que ser reduzido. Essa parte toda está falida, mas ainda é o melhor sistema que nós temos. Tá? Eu acho que o Brasil, quando experimenta esse ou aquele, não dá outro. E outra coisa, para poder mudar o sistema, tem que fazer uma consulta do povo. Não é essa casa, sem moral, para mudar nada. A comunidade científica em alerta. O corte de recursos nos órgãos federais vem atingindo em cheio uma área estratégica para o país, a ciência e tecnologia. O programa Em Discussão, que vai ao ar logo depois do programa Argumento, traz esse debate. O apresentador Fábio Henrique Guimarães tem os detalhes. Olá. Olha só, nós vamos falar do drama da ciência no Brasil. É isso mesmo. Sem recurso, que a gente sabe que o país está passando por uma crise econômica que está afetando todos os ministérios, mas na ciência e tecnologia, o que está acontecendo? Os laboratórios estão fechando, a falta de recursos humanos e os nossos pesquisadores, muitos deles, em vez de trabalhar aqui no Brasil, que não há condições, estão indo para outros países. Esse drama, esse verdadeiro grito de alerta e de socorro, a gente vai acompanhar na audiência pública que foi realizada pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Nós vamos ver agora alguns trechos desse programa. O orçamento desse ano é menos que a metade do orçamento de 2005. É menos que um terço, quase um quarto do orçamento de 2010. Essa é a razão da crise. Nós temos que ter ciência, tecnologia e inovação, sob pena de nós estarmos aí vivendo de gastança, para poder não ter mortes como nós tivemos de Zika e tantas outras coisas. Quando eu paro na educação, aqueles que foram prejudicados ficou para trás. Quando eu paro na ciência e tecnologia, é a mesma coisa. É isso, a crise da ciência no Brasil. A gente gosta de tecnologia, quem não gosta? Mas, para isso, é preciso ter recursos humanos, recursos materiais, é preciso ter orçamento, é preciso ter pesquisadores, é preciso ter universidades funcionando, laboratório, é preciso ter estímulo para que as pessoas estudem, para que as pessoas pesquisem. No Brasil, essa está sendo uma dificuldade e é esse drama que o Em Discussão vai retratar. E no programa Argumento de hoje, você vai ver uma entrevista com a senadora Lúcia Vânia. Ela fala sobre a revogação do contrato da concessionária da BR-163, que passa pelo estado de Goiás. É um fato inédito, é a primeira vez no país que uma concessionária recebe essa decisão de revogar o seu contrato porque ela não conseguiu executá-lo. Em geral, as coisas acontecem da seguinte forma: a concessionária pega a rodovia e a fiscalização sempre, a gente reclama muito, é sempre ineficiente. Dessa vez, nós conseguimos mostrar que a concessionária que tinha ganho a licitação, ela não tinha capacidade para tocar, para cumprir o contrato. Corrigindo a entrevista sobre a BR-153, que passa por Goiás. A entrevista completa você assiste logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e em nossa página na internet. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.